Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E, ó, presta bastante atenção aqui. Temos rodada do Brasileirão hoje. Façam as suas apostas lá na 1xBet. Empresa séria, paga rápido, paga bem. E vocês ainda vão ajudar bastante aqui o meu trabalho. Eu sei que tem uma galera aí que faz as suas fezinhas. Ajuda a gente aqui no canal. Faz as apostas de vocês lá na 1xBet. Empresa séria, uma gigante mundial. E vocês vão estar ajudando bastante a gente aqui, tá? Vou dar as dicas para vocês dos jogos de antes, mas lembrando que no seu primeiro depósito eles dobram o valor com a palavra promocional Futebolaço, que é com T mudo e CO no final. E você pode também ganhar bônus de R$ 1.200, tá bom? Os jogos de hoje são Flamengo e Santos, Internacional e América Mineiro, Grêmio e Curitiba e Palmeiras e Botafogo. Esses são os jogos de hoje, então faça a sua fezinha lá na 1xBet, tá? E, de novo, 1xBet é uma gigante mundial, paga rápido, paga bem. Vocês me ajudam bastante aqui, beleza? Dito isso, bom, vou trazer novidades para vocês sobre a situação de treinador. Nacionalmente, os nomes que estão mais fortes na mesa é o Roger Machado e o Rogério Ceni, principalmente o Rogério Ceni. Porém, o Vasco tem vontade de trazer um estrangeiro mais renomado, com mais experiência, porém existe um receio de esse cara não trabalha aqui no Brasil, não conhece o elenco do Vasco. E o Vasco está numa situação que ele precisa de trabalho de tiro curto. Nesse momento agora, é pensar em salvar o time do rebaixamento. Então o Vasco fica pisando em ovo para trazer um estrangeiro. Mas um estrangeiro que foi oferecido e agradou é o Ramon Dias, treinador argentino, 63 anos, foi um baita de um jogador e como treinador campeoníssimo também. Eu vou trazer para vocês aqui os números e explicar um pouco quem é Ramon Dias, mas antes já contar um fato curioso. Ele foi contratado pelo Botafogo 5 de novembro de 2020, sendo que ele foi contratado pelo Botafogo no momento ao qual ele ia passar por uma cirurgia importante. Não lembro exatamente qual foi a cirurgia, ele foi no Paraguai, voltou e deixou o auxiliar dele treinando a equipe do Botafogo. O Botafogo estava ali na 20ª rodada, né, tinha 19 pontos conquistados, um desespero lutando contra rebaixamento e não podia esperar. E aí o Botafogo demitiu o Ramon Dias sem ele ter sequer estreado. Ele chegou no Botafogo 5 de novembro e dia 24, 22 de novembro, alguma coisa assim, o Botafogo demitiu porque precisava de um treinador na beira do gramado para poder tocar. Naquele ano, inclusive, o Botafogo foi rebaixado. Mas tirando o Botafogo, vou trazer os títulos dele e depois eu vou trazer para vocês aí exatamente quais foram as equipes. Ele já treinou, por exemplo, a seleção do Paraguai. No River Plate, ele foi campeão argentino em 96, 97, 99, ganhando o Apertura e o Clausura ele ganhou em 97 e 2002. Foi campeão da Libertadores de 96 e foi campeão da Supercopa Sul-Americana de 97 e também ganhou um torneio final de 2013 e 14. No São Lourenço da Argentina, ele ganhou o Clausura de 2007, no Al Hilal, o clube atual dele. Ele foi campeão saudita em 2016 e 2017, foi campeão saudita também na temporada 2021-2022 e ganhou a Copa do Rei na temporada 2017 e na atual temporada, que é a 22-23. Ele foi eleito o melhor treinador argentino também de 2014. Tá? Os números recentes de Ramon Dias, nos seus últimos trabalhos, agora no Al Hilal foram 60 jogos, 69% de aproveitamento, 37 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Aproveitamento muito bom. Anteriormente ele estava no Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo agora. Foram 46% de aproveitamento, um aproveitamento mediano, com 15 vitórias, 8 empates e 15 derrotas. Anterior ao Al Nassr ele estava no Libertad do Paraguai, aproveitamento bom, 64%. Em 24 jogos, 14 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. E no Pirâmides do Egito foram 12 jogos, também 69% de aproveitamento, 7 vitórias, 4 empates e uma derrota, tá? E a ordem dos clubes que ele treinou na carreira
Vamos pegar do último para trás, né? Atualmente, ele acabou de sair do Al Hilal agora no mês passado, em maio, quando acabou a temporada. Foi Al Hilal, Al Nassr, Libertad do Paraguai, Pirâmides do Egito. Al Ittihad, Al Hilal, treinador da seleção do Paraguai, River Plate, Independente da Argentina, São Lourenço, América do México, São Lourenço, Oxford United dos Estados Unidos, River Plate. Então essa é a carreira e os números aí do Ramon Dias. Então um cara experiente, 7 vezes campeão argentino, uma vez campeão da Conmebol Libertadores e também ganhou alguns títulos ali no mundo árabe, tá? Então ele foi oferecido e é um nome que agrada, mas ainda não teve um trabalho no Brasil. Foi contratado pelo Botafogo, foi o primeiro técnico do Botafogo estrangeiro desde 47, mas nem estreou e o Botafogo acabou demitindo porque precisava de alguém para treinar. Ele teve uma infelicidade de passar de uma cirurgia e aí em fevereiro do outro ano ele acertou com uma equipe do mundo árabe, o Al Nassr. Tá bom? Então sobre o treinador é isso que eu tenho para dizer para vocês. Bom, sobre local da partida, tá? A partida entre Vasco da Gama e Cuiabá vai acontecer no estádio Luso Brasileiro, estádio da Portuguesa, aqui na Ilha do Governador. E, inclusive, né, o Vasco comunicou isso através do grupo de imprensa, tá? A assessoria do Vasco mandou mensagem mais cedo confirmando que o jogo vai ser no Luso Brasileiro, tá? Então, essa é a situação. O Vasco tentou conseguir aí demover o STJD e o Ministério Público da interdição do estádio. No primeiro momento era sem público, agora não, o estádio também está interditado e nem sem público aí a gente pode mandar jogo lá, tá bom? Bom, para finalizar, enquanto o Vasco não anuncia seu novo treinador, quem vai comandar a equipe provisoriamente é o técnico do Sub-20, William Batista, de apenas 30 anos. E com isso, William Batista vai ser o técnico mais jovem do século XXI a comandar o Vasco na beira do gramado. O GE fez aqui um boletim, né, fez um balanço da carreira dele para vocês entenderem as características desse treinador. Então vamos a ela, eu vou fechar com a matéria do GE e eu vou pontuando algumas coisas aqui para vocês, tá? Enquanto não contrata um substituto para Maurício Barbieri, o Vasco terá o William Batista à frente da equipe contra o Cuiabá nesta segunda. Uma solução caseira, mas muito promissora. O técnico do time sub-20 de 30 anos será o treinador mais jovem a comandar a equipe profissional do Vasco nesse século e é muito bem avaliado internamente. Ele é a aposta por hora para tentar estancar a crise e encerrar a sequência de 6 derrotas seguidas. William Batista foi contratado pelo Vasco em novembro do ano passado, um pouco depois que a 777 assumiu o controle do futebol. Chegou ao clube pelas mãos do diretor de futebol Paulo Brax, com quem trabalhou no América Mineiro, onde foi campeão mineiro sub-20 em 2021 e se tornou o treinador mais longevo da categoria de base do clube mineiro. Ele tem como referência o jogo de posição e tem feito sucesso. À frente do time sub-20 do Vasco, já conquistou títulos, Copa Xerém e Taça Guanabara e está invicto. Foram 19 jogos até o momento e a equipe não perdeu. A primeira derrota da garotada foi nesta sexta contra o Botafogo pela semifinal do Carioca, justamente quando o William não estava à frente do time por conta do compromisso com o elenco profissional. O auxiliar Douglas Coelho comandou a equipe sub-20. Cruyff e Guardiola são referências para ele. A inspiração para virar treinador veio da Europa. Em recente entrevista ao GE, William se apresentou como um entusiasta do carrossel holandês de Cruyff e do Barcelona de Guardiola, modelo que ele viu acontecer de perto. Ex-jogador, ele interrompeu a carreira há 12 anos na intenção de colocar em prática como treinador aquilo que ele via acontecer na Europa quando jogou em Portugal. E vamos aqui a uma aspas para o William Batista sobre o tema. Um dos primeiros presentes que ganhei dos meus pais foi um agasalho da Laranja Mecânica. E eu perguntava ao meu pai por que da Holanda. Ele me falava do carrossel holandês do Cruyff e Rooney Mitchell. Isso me influenciou como criança. Aos 18 anos, vejo o auge do Barcelona de Guardiola. Vou jogar em Portugal, começo a despertar o interesse pelo modelo de jogo do Barcelona e o que influenciava. Era algo que eu queria sentir como jogador, mas as equipes que eu jogava não tinham a bola. Aí passo a querer ser treinador. Tenho uma oportunidade com 20 anos no Sumaré, quando começo a organizar as ideias, falou o William Batista aí ao GE.
para finalizar, vamos aos títulos do William Batista e a sua invencibilidade. Com o William Batista no comando, o Vasco Sub-20 disputou 19 jogos, venceu 14 e empatou 5. O time foi campeão em dezembro na Copa Xerém da Taça Guanabara com 2 rodadas de antecedência. O pior momento foi na Copinha, quando foi eliminado na segunda fase pelo Ibrachina, após estar vencendo a partida por 3-0. O time sofreu um empate e caiu nas cobranças de pênalti. Houve críticas, mas a equipe estava desfalcada de alguns de seus principais jogadores, cedida ao elenco principal para o início do Campeonato Carioca. Os resultados na base, no entanto, ficam em segundo plano nas categorias de base, segundo o treinador. A maior preocupação é com o desenvolvimento dos jogadores. Estar no Vasco era um dos grandes desejos de William, que quer ver esse processo acontecer junto às vitórias, aos títulos e um jogo vistoso. E aqui a gente encerra com mais um depoimento do William Batista. Quando cheguei, percebi jogadores de muito talento, mas que precisavam entender como jogar como um time. O desafio foi transformar todo o talento individual em jogar como equipe. O primeiro passo foi criar uma cultura de ter o prazer de jogar um pelo outro. Junto disso, eu trouxe muita coisa sobre o jogo de posição. E esse jogo só vai acontecer de maneira genuína se a equipe jogar de forma harmoniosa, sendo uma equipe que coopera o tempo todo. Evoluímos muito nos últimos meses, os conteúdos diários têm sido bem desenvolvidos e os jogadores têm desfrutado, tá? Então essa aqui é a última aspas do William Batista, técnico interino que vai comandar o Vasco amanhã contra o Cuiabá no Estádio Luso Brasileiro, às 9 horas da noite. Desejar boa sorte ao William Batista, que vem fazendo um excelente trabalho na base do Vasco. Beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa primeira edição. Lembrando aí que o William Batista não tem mais jogos, porque esse ano o Vasco ficou fora do Campeonato Brasileiro da categoria, porque não se classificou, não estava no ranking da CBF, bem colocado para disputar o Brasileiro. Com isso, o William Batista comandou a equipe na Copinha e agora no estadual, tá? Beleza? Então é isso, galera. Se a gente encerra e ó, vai fazer a apostinha? Faz lá na 1xBet. Empresa séria, se você ganhar sua aposta. Eles vão pagar bem e vocês ajudam aqui o meu trabalho. Valeu? Tamo junto.